Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Olá a todos, uma Santa Páscoa. Este ano é à distância, é desta forma, mas temos sempre forma de ultrapassar estas distâncias. Quem quiser, fica perto. Não temos de começar sempre a missa a bater no peito, sobretudo em dias de festa. Precisamos de confiar na bondade e no perdão incondicional de Deus. E hoje somos convidados a alegrar-nos porque Jesus está vivo. Mataram-no, mas Deus o ressuscitou de novo para nós. Sem Ele a acompanhar-nos, estaríamos perdidos. Por isso, hoje começamos a Eucaristia dando glória a Deus por esta vida que Deus deu a Jesus. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus do Universo, que neste dia, pelo Teu Filho unigênito, vencedor da morte, nos abriste as portas da eternidade. Concede-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição do Senhor, renovados pelo Teu Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. E eles mataram-no, suspendendo-no na cruz. Deus ressuscitou ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver, para anunciar as obras do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitaste com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo se encontra sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo que Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir da palavra, num Evangelho tão rico e num crescendo, Páscoa, anúncio de um mundo novo, graça estendida pela mão de Deus vivo, que não esteve de acordo com tudo o que fizeram ao seu Jesus. A história da salvação é uma luta de teimosias entre Deus e nós. Nós teimamos afastar-nos dele, recusar os seus planos, e ele não desiste deles. Uma má teimosia é a teimosia boa e bonita de Deus. A história da salvação é esta luta de teimosias, porque os planos de Deus não são os nossos planos, nem os seus métodos são os nossos métodos. Conta-se desta manhã uma história bonita. Os discípulos, avisados pelas discípulas, correm ao sepulcro e encontram todos os planos remexidos. Os planos em que tinham amortalhado Jesus foram revirados do avesso. O que estava à cabeça veio para os pés, o que estava aos pés veio para a cabeça. Arrumados a um canto, os planos da morte de Jesus estão enrolados, vazios, arquivados. É João que conta tudo isto, metendo-nos pelos olhos dentro a imagem dos planos com que sepultaram Jesus, dobrados e virados do avesso. Nos planos em que amortalharam Jesus, agora esvaziados e revirados do avesso, está a boa notícia de um Deus avesso à morte e à destruição. Hoje é o primeiro dia da semana, tempo novo, a morte morreu. O túmulo está aberto, mas não está vazio, está cheio de sinais.
E é importante aprender a ler os sinais e ouvir as mensagens. Se o túmulo estivesse mesmo vazio, como vulgarmente, inadvertidamente dizemos, estávamos perante uma ausência cega e muda. Na verdade, os sinais e as mensagens mostram uma presença nova que somos convidados a descobrir. Madalena vai de manhã cedo, ainda escuro, ao túmulo e vê com um olhar normal. No Evangelho aparece muitos o verbo ver. Para nós portugueses é tudo ver, mas para os gregos não. Há vários tipos de ver. E é aqui que está o pormenor deste Evangelho. Madalena vê com um olhar normal. O verbo que lá está em grego é blepo, que até causa aflição, a pedra retirada para sempre e por Deus, que é a expressão que lá está também em grego. Uma pedra que ninguém podia tirar, só a força de Deus. Tirou-a de uma vez e para sempre. Colocaram uma pedra sobre o assunto Jesus e Deus diz que tem algo mais a dizer. A história ainda não terminou. Deus vai continuar a história que nós interrompemos. A notícia levada pela Madalena põe em movimento Simão Pedro e o discípulo amado. Na narrativa há uma progressão nos verbos utilizados. Recordamos então Maria Madalena que vai ao túmulo e vê, olhar normal, o blepo, a pedra da morte retirada. Madalena vê apenas com um olhar normal. Ela não consegue ver além, ver em profundidade. Não é de admirar, dado que a Madalena anda pelo escuro. É ainda escuro, foi ao túmulo. E no quarto Evangelho, quem anda no escuro ou na noite não vê a luz. O discípulo amado, corria juntamente com Pedro, mas chegou primeiro. Inclina-se e vê a mesma expressão, blepo, as faixas de linho no chão. Pedro e o discípulo amado. Na corrida, Pedro fica para trás. Não por ser mais velho, como erradamente tantos justificam. Pedro fica para trás porque foi aquele que deixou ficar Jesus para trás, negando-o ao longe. Pedro chumbou no teste do discipulado. Agora precisa de um tutor, precisa de um guia, de alguém que vá à frente a indicar o caminho, alguém que tenha passado no teste, alguém que esteve na cruz, ao pé da cruz, até ao fim, o discípulo amado. Pedro, que se perdeu no caminho do discipulado, precisa agora que outro lhe indique o caminho, porque ele não foi até ao fim. Pelo discípulo amado, o que esteve até ao fim, o que testemunhou tudo. Não obstante um ir à frente e o outro atrás, é curioso o pormenor de correm os dois juntos. O discípulo amado vê e dá espaço, não entra. O amor chega sempre primeiro, mas cede sempre o lugar, não ocupa espaço. Pedro entra e vê. O ver de Pedro já é diferente, é um teoreu. Um ver que dá que pensar e que abre para a fé. Pedro vê com o olhar de quem fica a pensar no que está a acontecer, no que está a passar. Talvez seja coisa de Deus. Com a indicação preciosa de que o véu cuidadosamente retirado do seu rosto, a revelação convida agora a contemplar o rosto divino no rosto humano do ressuscitado. Vendo a ele, vê-se o Pai. O discípulo amado entrou.
e viu com um olhar histórico de quem vê por dentro a identidade. O verbo grego é idein. Ele vê e acreditou. É o olhar de quem vê o inefável, o verdadeiro clímax do relato. Então, que esta presença de Jesus ressuscitado nos ajude neste momento em que parece que estamos de noite e que, tal como Madalena, não vemos a luz, não vemos Jesus, pensamos que Ele desapareceu, que o roubaram, mas precisamos de correr juntos. E é nesta corrida, vamos a pouco e pouco, ou vai-se a pouco e pouco, revelando esta luz nova, este mundo novo que é Jesus ressuscitado. Vamos professar a nossa fé nesta presença viva de Jesus. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, onde está sentado na direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para fazer justiça aos vivos e aos mortos. Creio no Espírito Santo. Creio a Igreja Santa e Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, celebrar a ressurreição de Jesus significa entender Deus de uma maneira nova, como pai e mãe apaixonada pela vida de cada pessoa em nosso mundo. Oremos dizendo: Jesus ressuscitou verdadeiramente. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Que a Igreja seja testemunha do Deus que coloca a vida onde nós colocamos morte, que proclama a ressurreição de Jesus, que estando ao lado dos mais desfavorecidos do mundo. Oremos. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Que nós, crentes, sejamos homens e mulheres comprometidos de maneira incondicional e radical na luta contra qualquer ataque à vida, aproximando-nos dos locais de sofrimento, violência, fome e exploração. Oremos. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Que todos nós reavaliemos a nossa escala de valores à luz da Páscoa, que desperte em nós o desejo comprometido por uma nova criação e a utopia possível de um futuro diferente e necessário. Oremos. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Que a humanidade rica abra os seus braços à humanidade pobre, que os saciados de pão deem comida aos famintos, que os pacíficos semeiem a paz e o bem-estar, e aqueles de nós que celebram a vida sejamos sentido e esperança junto daqueles que esperam com medo a morte. Oremos. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Bom Pai, concede-nos a graça de saber ler os sinais dos tempos que a vida nos oferece em cada dia. Que todos os crentes sejam referência de perdão, aceitação, alegria, ternura, justiça, amor e vida. Agradecemos-te em nome do Teu Filho Jesus, o ressuscitado. Amém.
Oremos. Exultando de alegria pascal, nós te oferecemos, Senhor, esta Eucaristia, na qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, é nossa salvação. É justo que aclamemos o teu nome, Pai Santo, e te louvemos do coração. É o que devemos fazer nesta festa da ressurreição e vida. Embora ainda vivamos na sombra da fé, agradecemos porque já vislumbramos um amplo horizonte de esperança. Hoje celebramos a Páscoa, a passagem pela nossa história de Jesus, e cantamos alegremente o Aleluia. Acreditamos que Ele continua a viver em ti, da mesma maneira que tu, seu Pai e fonte de vida, sempre viveste nele. Jesus revelou que esta festa também pode ser a nossa própria Páscoa de libertação, se passarmos do nosso egoísmo e decidirmos viver plenamente como irmãos. Obrigado, Deus Pai, por tudo isto. Nós te bendizemos e cantamos em tua honra este hino de alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai nosso, que vives em Jesus e em todos nós, à luz dos acontecimentos que celebramos, recordamos as palavras de Jesus a Nicodemos: tens de nascer de novo. As fez realidade na sua pessoa. Morreu como o grão de trigo morre, mas sobreviveu. Continua a viver na nova haste germinada. Chegou a hora de se manifestar a glória do teu Filho Jesus, de proclamarmos agradecidos o esforço pessoal para dar-te a conhecer tal como és e a sua luta pela implantação do teu reino no mundo. A nossa alegria e o nosso louvor surgem espontaneamente ao descobrir Jesus e conhecendo a boa esperança que isto nos trouxe, que o novo mundo é possível onde reina a justiça e o amor. Não se apegou à sua própria vida e custou-lhe a morte na cruz. Mas não foi em vão, porque os frutos da sua mensagem revolucionária ainda perduram e estão vivos, e eles continuarão a multiplicar-se através dos séculos. Lembramos e prometemos imitar a sua entrega total e selamos o nosso compromisso de segui-lo por toda a vida. Envia o teu Espírito, Pai, sobre este pão e este vinho, para que eles sejam para nós o corpo e o sangue, a vida de Jesus de Nazaré. Na hora em que ele se preparava para livremente enfrentar a morte, pegou num pão, dando graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que eu entrego por vós. De igual modo, no fim da ceia, pegou no cálice e, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Pai de misericórdia, Pai de infinita bondade, abençoa-nos, pois somos teus filhos, e derrama o teu Espírito sobre nós, para que compreendamos que a vida que Jesus viveu antes e depois da sua morte é a mesma vida que podemos ter se morrermos para o egoísmo
e nascermos para o verdadeiro amor pelos outros. Se morrermos dia após dia para o terreno, também nasceremos no dia a dia para o divino. Sabemos que dessa maneira o nosso único horizonte será a vida. Te pedimos pela Igreja unida ao Papa Francisco e ao nosso Bispo Dom Jorge, para que sejamos a encarnação viva da Boa Nova de Jesus. Na renovada esperança de que os nossos familiares e amigos defuntos se encontram em Ti, brindamos em Tua honra, na companhia de Jesus, como queremos fazer por toda a eternidade. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Apesar da distância, mas unidos na fé, unidos no amor, unidos na amizade, vamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, dá-nos força para enfrentarmos o mal. Livra-nos de fazermos o mal, muito menos em Teu nome. Faz que vençamos o medo, a inquietação. Que sejamos misericordiosos como Tu és misericordioso conosco. Que sejamos testemunhas da presença de Jesus ressuscitado com a nossa vida, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Para o Seu reino, o poder e a glória para sempre. Jesus, Senhor da nossa vida, que disseste aos Teus apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhes ao nosso pecado, mas aos nossos esforços em crescer na fé e no amor, e dá-nos a união e a paz, conforme Tu mandas. Tu que és Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Não podemos cumprimentar-nos, é lógico, estamos à distância e também estamos impedidos de o fazer por causa do amor, para evitar o contágio uns dos outros, mas vai aqui o meu abraço para todos. A paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós convidados para a mesa do nosso Deus, do nosso Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas diz uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, protege sempre com paternal bondade os teus filhos, para que, renovados pelos mistérios pascais, possam chegar à vida nova do ressuscitado. Nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao fim desta missa de dia de Páscoa. Programa para hoje, avisos. Durante a semana estão dispensados, não estão nada dispensados. Vou continuar com o ritmo dos vídeos diários, ao meio da tarde, final da tarde, irei colocar os vídeos. Parece que vocês estão a gostar e é por isso vou continuar com este projeto. Logo, às 3 da tarde, irei fazer um direto, tanto pelo YouTube como pelo Facebook, espero que corra tudo bem, para fazermos a bênção pascal. Se quiserem, juntem-se em família por essa hora, vistam-se, preparem-se para receber o anúncio de Jesus ressuscitado e a essa hora entrarei em vossa casa, se vocês me deixarem a porta aberta, que neste caso não é o portão da rua que deve estar fechado, mas a internet, a página do Facebook ou do YouTube, para ao menos vocês poderem me ver e poder levar a mensagem de Jesus ressuscitado. Podemos fazer uma espécie de cinema 4D. O cinema 4D, já vemos as 3 dimensões, mais as experiências sensitivas. Imaginemos um filme 4D em que alguém cai na água e é aspergido água sobre nós. Sensações de frio e de movimento. Quem ainda não teve a oportunidade de o fazer, de ver um filme em 4D, faça, porque é uma experiência muito interessante. Vamos fazer isto. Eu vou passar-vos a minha cruz e vocês, com a vossa, vão dar continuidade. Eu vou aspergir com água e vocês, em vossa casa, podem fazer também sobre a vossa família e a vossa casa. Então, até logo, às 3 da tarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, amor todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, porque o Senhor vos acompanha. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.